Olá, pessoal. Boa tarde. Nós estamos aqui hoje com um bate-papo muito especial com a Zezé, que vai conversar aí um pouco com a gente nessa Semana do Meio Ambiente, homenagem a essa Semana do Meio Ambiente, né? E conversar um pouco a respeito aí dessa questão dos impactos ambientais no meio ambiente, das ações humanas e como a gente pode agir da melhor forma possível para minimizar aí esses impactos, né? O Instituto Grãos, que está promovendo aí esse bate-papo com a Zezé, nossa especialista em meio ambiente, a Daniela também é do Instituto Grãos, e aí a gente vai conversar um pouquinho aí para ver como é que nós podemos se portar aí frente a esses impactos, mudanças climáticas, enfim. Obrigada, Zezé, por estar participando dessa conversa com a gente. Agradeço muito. E é isso, Zezé. Eu queria que você começasse falando um pouco assim das questões climáticas, como é que muitas vezes as pessoas se pegam sobre esses temas, né? Ouvindo sobre esses temas, se sentem um pouco perdidas, mas muitas vezes querem fazer alguma coisa, enfim. Existe um cenário às vezes complexo, mas que às vezes é um pouco mais simples do que a gente imagina, né? Exatamente. Bom, começo agradecendo a Fernanda e a Daniela pelo convite. É sempre bom poder se reunir e conversar calmamente e tranquilamente sobre questões complexas, mas que exigem a nossa atenção e a nossa ação, né? Então, eu queria começar dizendo, bom, eu sou engenheira florestal, faz tempo, né? Eu tenho 64 anos, dei aula para a Daniela, então é daí que a gente se conhece, e, e trabalho também como consultora, então eu tenho uma experiência interessante, não é melhor do que das outras pessoas, é só mais uma para ser compartilhada. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção, né? A gente liga a televisão ou pega um aplicativo e vê algumas notícias que são assustadoras. Aquecimento global. Olha, a Terra está aquecendo, e se ela continuar aquecendo, vai acontecer um monte de problema. Depois eu ligo a televisão e vejo que está cheio de plástico no mar. Depois eu olho o noticiário e chega a notícia de que tem uma espécie ameaçada de extinção. São tantas informações que a gente tem dificuldade em falar por que eu posso fazer, né? Eu costumo brincar com os meus alunos que o mundo ficou pequeno de uns tempos para cá, né? Quando eu era criança, ele parecia grandão, você não conseguia se comunicar com essa facilidade. Eu não vou nem contar como é que era, porque vocês não vão nem conseguir imaginar, né? Mas hoje você fala instantaneamente com qualquer pessoa do mundo, em qualquer lugar, né? Hoje você pega qualquer coisa que você está consumindo e muito provavelmente um pedaço dele foi feito na China, um pedaço foi feito em Taiwan, um pedaço na Holanda, ou enfim, né? É tudo o famoso tudo junto e misturado. Então eu queria colocar algumas coisas. A primeira pergunta, como é que diante de impactos que são globais, nacionais, estaduais, euzinha, na minha casa, o que é que eu posso fazer? Então, esse é o primeiro ponto. E vocês vão ver que é muito mais do que a gente imagina. Desde que se começou a discutir meio ambiente em termos globais, tem uma fase de efeito. Pensar globalmente, agir localmente. A gente tem que compreender o famoso todo, para depois você fazer a sua parte. Tem gente que fala, estou fazendo a minha parte. Eu falo, qual é o todo? Às vezes você acha que está fazendo, né? Então precisa dar uma entendida. Esta quantidade de informação que hoje somos capazes de receber não devem ser usadas para nos paralisar, mas para fazermos a gente agir, né? Então, eu brinco muito com as pessoas, né? Eu não conheço ninguém que acorda de manhã assim. Hoje eu vou esculhambar o meio ambiente. Então, é hoje. Isso não existe, né? Não existe. Então, tem gente que acha que o fulano da empresa tal
toma a decisão de propósito para ferrar o meio ambiente. Estou light, já começo a falar palavrão. Bom, aí à vontade. O outro fala... Primeira constatação, aquilo que a gente chamou de desenvolvimento se provou muito ruim para o meio ambiente. Então, a gente exige mais do meio ambiente do que ele é capaz de suportar, né? Eu jogo mais lixo do que ele é capaz de suportar, eu tiro produtos que são finitos. Adubo é finito, por exemplo, né? Calcário é finito, minério de ferro é finito, água é finita. E a gente age como se eles fossem infinitos. Nós somos 7 bilhões na Terra, agindo como se a gente fosse 1 bi. E aí cabe todo mundo. Não cabe. Então, ninguém levanta e fala, é hoje que eu vou ferrar o meio ambiente. Aquilo que a gente faz no dia a dia, na melhor das boas intenções, ou às vezes nem percebendo, causa o problema que nós estamos aí. Por isso que o pessoal fala, olha, a gente precisa pensar em desenvolvimento sustentável. Que catso é isso, gente? É um desenvolvimento em que a gente preste atenção em coisas que antes a gente não precisava prestar atenção, né? E é por isso que coisas vão ganhando esses nomes, né? Sustentabilidade, sustentável, e não sei o quê, e logística reversa, e não sei o quê. Por quê? Porque o planeta é finito, né? A sua casa é finita, né? Sua casa é finita. Não, minha casa não tem problema. Eu vou botar 82 pessoas morando lá. Água não faz mal. Toma uma piscina d'água. Quer dizer, as coisas têm a sua proporcionalidade, né? Bom, então, quando a gente vê o aquecimento global, vamos um pouquinho mais para baixo. As pessoas são diferentes porque são. Né? Ninguém é diferente um do outro para irritar o outro, né? Às vezes parece que é, mas não é. As pessoas são diferentes umas das outras. E então, essa diversidade é o que nos faz ser bem legal, né? Imagina se todo mundo gostasse da mesma música. Imagina se todos nós torcêssemos para o mesmo time. Bom, se fosse o Santos, para mim, estava bom. Mas todo mundo... Não estava, porque como é que eu ia sacanear um corintiano e um palmeirense? Se todo mundo gostasse dos mesmos cantores e fosse só num tipo de show. Se a gente fosse no cinema e todos nós saímos do cinema com a mesma interpretação do filme. Mas isso ia ser uma merda. Muito chato. Se todos nós votássemos nos mesmos candidatos pelos mesmos motivos. Pô, a gente ia conversar de quê, pelo amor de Deus? Então, o que eu costumo dizer é a graça da vida tá porque as pessoas pensam diferentes, são diferentes e tal, e não sei o que você fala assim, vamos em tal lugar? Vamos, mas fulano não for, eu nem vou, porque quem é que vai derrubar as coisas? Quem é que vai dar baixaria? Fulano vai, segura que ele vai dar fora. Essa é a graça da história. Bom, então nós somos diferentes, nós pensamos diferentes, uma mesma informação é processada de maneira diferente, e a gente está com esse negócio de está certo, está errado, né? Lula, Bolsonaro, isso eu não sei disso, esse eu não sei aquilo. No mundo complexo, esse tipo de comportamento traz estresse, desgaste, e a gente não avança nem um pouco. Então, a gente tem que dar uma melhorada. Segunda coisa, a gente vive num mundo capitalista, eu não estou aqui falando mal do capitalismo, a partir do momento em que a maior parte da sociedade entende que o capitalismo é um bom sistema. Beleza. Mas do jeito que ele está indo, não dá certo. Então,
eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa chamada obsolescência programada. Primeiro que falar obsolescência é tão difícil, mas tão difícil, que só de eu conseguir falar, você já tinha que estar batendo palma. Obsolescência programada. Você compra um celular e um ano depois vem a propaganda falar que ele já não é bom, porque agora tem o SE, o 10, o 11, o 12, o 13, né? O iPhone, pelo menos, é que nem filme do Rambo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Agora o Galaxy, o JL, GL, 3L, não sei o que, L, 3 câmeras, 2 câmeras, eu falo, para que alguém precisa de 2 câmeras no celular, né? Bom, mas enfim, a gente é programado para jogar as coisas fora. Pensa bem, o que é que esse meu telefone, isso aqui é um iPhone 8. Eu quero saber o que é que esse SE 10, não sei da quantos, 10,5, faz que esse aqui não faz. Eu tenho uma Montana, eu falo para todo mundo, eu tenho uma Montana 2013. O pessoal fala, você não vai trocar? Eu falei, por quê? A 2020 vai fazer o quê que essa não faz? Não, é só vocês me falarem uma coisa. Ah, mas ela não tem o multimídia, não sei o quê. E eu falei, mas eu uso o carro para me levar onde eu quero. O multimídia, ó, se eu precisar, eu tenho aqui. Então, a gente tem sido levado a criar necessidades que realmente não são necessidades. E estamos acostumados a achar que coisas que deveriam ser evitadas, não, gente, mas isso é assim mesmo. Né? Por exemplo, lixo. Hã? Oi. Sim, sim. E aí você também disse, né, Zezé, que nem a obsolescência programada está meio que dentro do capitalismo. Eu acho que aí a gente tem que tomar uma atitude de, na hora que for comprar realmente alguma coisa, fazer essas perguntas que você falou, né? Tipo, o que essa nova Montana tem que a minha antiga não me atende? Ela me atende, então eu preciso comprar isso, eu preciso adquirir isso, né? E olha que interessante, é a mesma pergunta que a gente tem que fazer quando vai fazer análise de um empreendimento impacto ambiental. Precisamos deste empreendimento? É a mesma pergunta, é a mesma lógica. Exemplo. Precisamos de energia elétrica, tá certo, precisamos de energia elétrica. Mas a gente não precisava de Belo Monte, da usina de Belo Monte, que é muito ruim em termos de energia elétrica. Então, ir fazendo as perguntas certas, de tal maneira, não são certas, são encadeadas, de modo que você se conecte. Você, cada um de nós, é parte do problema e, portanto, é parte da solução. Esse é que é o negócio. Se eu faço parte do problema, eu faço parte da solução. Ah, não tem jeito. Né? É assim que funciona. Sim, porque então, você falou ainda, né? Pode você falar. falou ainda, né, Zezé? Tipo, a gente tem que olhar o todo, mas a gente faz parte, né, desse todo. É interessante você entender que nem quando falam na TV, as mudanças climáticas, o aquecimento global, as ilhas de plástico nos oceanos, parece distante, né? Parece um todo que você não faz parte, mas isso tem a ver com uma desconexão mesmo, né? Que a gente... Mas seu plastiquinho tá lá. Isso, meu plastiquinho, né? Seu plastiquinho muito provavelmente tá lá. Muito provavelmente tá lá. Seu canudinho tá lá, né? A gente tem isso de falar, o que eu vou fazer na minha casa? Mas às vezes as pessoas esquecem de lembrar que o planeta é sua casa também. A sua casa não é só o seu endereço, avenida, sei lá o que, número tal. O planeta é sua casa. Se você não cuidar dele, vai chegar. O seu plastiquinho que foi para lá, um dia vai chegar aqui de novo. E aquele dia que você fala, mas sou só eu? Eu estava brincando, fazendo umas contas antes. A cidade de São Paulo tem 9 milhões de habitantes. A cidade de São Paulo. Quando eu pego a grande São Paulo, acho que está em 19. Mas vou pegar a cidade de São Paulo. 9 milhões. Se eu perguntar para cada um de vocês que está assistindo, você conseguiria economizar 1 litro de água por dia? Quem pensou na água, só aquela que ela bebe, vai falar assim, vou morrer de sede. Aquele que falou, não. Mas tem a água que eu dou descarga, a água que eu dou banho, a água que lava
roupa, água que lava verdura. Essa brincadeira vai bater nos 150 litros por dia. Então, eu estou perguntando se você consegue 1 litro por dia. 1 litro por dia. Que cá entre nós. É uma coisa pequenininha. Uhum. Se todos os paulistanos economizarem 1 litro por dia, são 9 milhões de litros por dia. 9 milhões de litros por dia dá para abastecer 900 mil pessoas, mais ou menos, né? Um pouco menos. Uhum. Porra, 1%, 1 litrinho. Se vocês conseguirem 3. Vocês lembram da crise em São Paulo? O pessoal conseguiu. Cada um na sua casa. Tinha o rodízio de água em casa, era 1 para 3, 1 para 4, todo mundo foi Alguns tiveram que passar por rodízio, outros não passaram por rodízio, só tiveram que manter a mesma qualidade de vida, só que fecha a torneira na hora de escovar os dentes. Para quem mora sozinho ou para quem tem seu próprio banheiro, a última descarga da noite, você não dá, você junta com a primeira de amanhã. Pô, 5 litros! 5! Já foi 5 litros! Né? Agora, se você compartilha esse banheiro, pelo amor de Deus, né? A economia não precisa ser uma tortura. Eu estou falando que tem várias maneiras, e um vai contando para o outro. E hoje em dia, com essa história de rede social, uma ideia que fizer sentido, né? Não precisa os 9 milhões economizarem 1 litro. Se 10% economizarem 3 litros, já deu. Então, são essas coisinhas que a gente fala. Outro dia eu estava ajudando a escrever um texto para criança. É muito difícil escrever isso. Como é que a água que chove vai parar na sua torneira? Porque tem gente que acha que ela é da torneira, né? Não imagina a bacia hidrográfica, não imagina não. Então, bom, o que as crianças têm que ver e tal? E aí a gente foi numa nascente. Eu estava com a equipe que estava ajudando a escrever, o professor Marco Heiler, que ajudou a escrever. E aí a gente viu a nascente, né? Aí eu olhei para alguém e falei, é duro, né? É difícil, né? Ver esse fiozinho d'água virando aquele rio que abastece, né? E é assim que a gente faz. Aquele rio que abastece uma cidade, ele começa com um negocinho, ó, desse tamanhozinho. Naquele lugar, 600 metros para baixo, ele já é um rio desse tamanho. É a mesma lógica nossa. Um pouquinho de água aqui, um pouquinho de água aqui, um pouquinho de água ali. Para o bem e para o mal, né? Então, se você ficar com a sensação, mas sou só eu que não vou usar plástico, não é só você, é um monte de gente. E eu vou dar um exemplo que, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver. A maior parte dos brasileiros fumavam. A maior parte. A maior parte dos brasileiros era fumante até 2001. Aí, então, e agora eu vou falar de ações assertivas. Ações assertivas. O governo falou, não dá para continuar a gente ter tanto problema de saúde pública por causa do cigarro, número de internações, etc, etc. Não dá para as pessoas que não fumam ter que aguentar a fumaça dos outros, o cigarro dos outros, porque estava comprovado que isso fazia mal. Ação assertiva. Não se fuma mais em lugar público fechado. Vocês acham que o governo conseguiria fiscalizar tudo? Ou vocês acham que essa informação fez sentido para as pessoas? Eu fumava dentro de sala de aula, eu já fui fumante, né? Não sou mais. Então aqui a gente tem alguns conceitos importantes. Assertividade. A hora em que eu vejo um problema e falo assim, seja governo, seja gente na casa dele, né? Quem tem mãe sabe que chega um dia que ela toma ações assertivas. Ela fala tal coisa, tal coisa, tal coisa. O negócio é o seguinte, né? Ações assertivas.
Ação assertiva. Exemplo. Se a gente for esperar a vida em sociedade naturalmente, a desigualdade entre pobres e ricos no Brasil vai demorar 200 anos. Se a gente quiser que no mercado de trabalho e tal, os negros representem 50%, 60%, que é a que eles são da população, vai demorar acho que 120 anos. Isso significa que a gente precisa de ações assertivas. Cota na universidade. Uma ação assertiva, que por sinal deu certo. Porque o pessoal falava, vai cair o nível. Não caiu. Não caiu. Isso está comprovado. Ação assertiva. Então, tem hora que quando você vê um problema, por mais difuso e esquisito que ele pareça, você pode tomar ações assertivas. Então, esse era o primeiro conceito. O segundo conceito que eu queria falar para vocês é a diferença entre informação e valor, né? Então, agora está difícil, porque a grande minoria, a grande maioria não fuma, né? Você, quando vê alguém fumando, você até estranha, né? E proibiu propaganda, né? Porque propaganda de cigarro tinha um monte. Bom, qualquer pessoa que era fumante sabia que fumar fazia mal. Qualquer um. Então, não basta você ter informação. Qualquer um de vocês que são jovens sabe que transar sem camisinha é um perigo. Vai me dizer que não. Então, uma coisa é informação. Outra coisa é você falar, então eu vou mudar. Né? Então eu vou mudar. E é essa mudança que a gente resiste. Isso é nosso, é do ser humano. Você se põe numa situação conhecida, que você confunde com conforto. Pode estar uma merda, mas você fica ali. Porque pelo menos ali você sabe que, né? Até que um dia, por algum motivo, você fala, não dá mais. O que a gente está tentando dizer em termos globais é, moçada, não dá mais. Não está dando. Então, está na hora das ações assertivas. Eu queria dar uma pequena explicação sobre a tal da mudança global, porque as pessoas não entendem. E eu, na minha santa ignorância, achei que todo mundo sabia como é que esse negócio funciona. E percebi que não sabe. Quando choveu, a fumaça da Amazônia em São Paulo, é que eu vi que as pessoas não sabiam do que se tratava. O que é muito importante vocês saberem. Quem comanda o clima são os oceanos. Então, a Terra é redonda. Moçada, é redonda. Né? O nome é planeta, mas não é de plano. Se quiser, chama de redondeta, de esfereta, mas é redonda. E gira. Em sentido anti-horário, diga-se de passagem. Um monte de gente acha que ela gira, sei lá eu, porque no sentido horário. Sentido anti-horário. Ela não é lisinha. Ela é cheia de montanha, buraquinho, não sei o que, não sei o que. E ela ainda por cima é assim, ó. E aí tem o Sol, que em relação a ela é como se fizesse assim. Isso tudo vocês sabem, certo? Ela gira. No que ela gira, os oceanos têm as correntes marítimas. E aí vem um negócio que ninguém percebe. A água, essa coisa incrível que é a água, qualquer diferença de densidade da água, ela não se mistura. Não sei se você chacoalhar assim, né? Ela só encostando assim, ó, ela não se mistura. Por isso que você vê o Rio Negro e o Rio Solimões indo, até misturar. Porque um tem uma densidade e outro tem outra. Coisas que mudam a densidade da água. Sal. Se uma água tiver mais sal, outra menos, uma é mais densa, outra menos densa. Né? Quem porventura já foi em Natal ou mora em Natal, cidade maravilhosa que eu morei, tem um forte lá, um poço, e o poço só tem água doce quando a maré sobe. E as pessoas falam, mas tinha que entrar água salgada. A maré desce, imagina água doce, água salgada. A maré desce,
a maré sobe, a água doce sobe. E é por isso, eles não se misturam. Ali de baixo, elas não se misturam. É tudo Taixichua. Tudo Taixichua. Aí, lá vem as correntes frias, correntes quentes. E elas começam a coordenar o movimento das nuvens. E quando essas nuvens e essas massas encontram os continentes, esse troço passa a se chamar massa continental. No Brasil tem 4 principais massas continentais. Bom, tem um troço que é natural que chama El Niño. El Niño é quando, excepcionalmente, uma corrente de água quente, mais quente, consegue chegar no litoral do Peru. Isso acontece em dezembro, por isso chama El Niño, é de Jesus. Cara, vai ser um rebu na chuva aqui no sudeste do Brasil, vai ser um rebu, um negocinho, uma correntezinha que sempre existiu, que de vez em quando tem a ver com o sol, né? Porque o sol tem época que ele está mais dinâmico, né? Então, normal. Basta esse movimento diferente. Agora você imagina. Está entrando energia na Terra, não está conseguindo sair, por causa do efeito estufa, como antes saía, e a água do oceano começa a aquecer. E como é a água? Qualquer um que já fritou qualquer negócio sabe do que eu vou falando. Você esquenta a água, você põe a água para esquentar. Água para esquentar. Demora. O cabo da panela já está quente, a água ainda não. O cabo da panela de aço esfria e a água ainda não. É da água. E é isso que torna as cidades de praia tão agradáveis, né? Porque ela demora para aquecer, ela demora para esfriar. Então, ela está aquecendo. Depois ela vai demorar para esfriar. E isso começa a mudar o jeito que elas andam e o quanto de umidade elas recebem. E tem uma outra coisinha também na conta da mudança climática que não é global, que se chama ilhas de calor. Ilhas de calor. Então, o que a gente tem? A cidade, conceito. Outra coisa que as pessoas não veem é a água. Por que a umidade do ar é relativa? Olha, momento cultura inútil. Por que a umidade é relativa? Porque quanto mais quente estiver o ar, mais ele consegue segurar a água. Por isso que a gente liga ar quente para secar o cabelo mais depressa, né? Porque o ar quente pega a umidade com mais facilidade. Quanto mais quente tiver o ar, mais ele consegue segurar calor. Então, em cima das grandes cidades, está formando um bafão quente. E a umidade. E quando é que chove? Quando a umidade passa de 100% relativa. Então, o que está acontecendo? Para chegar em 100% e chover, tem muito mais água lá em cima. Então, as chuvas nas cidades estão mais fortes. Está chovendo mais errado. E se está chovendo mais lá, alguém ficou sem, né? Alguém que ia passar. Bom, isso é conta, gente. Nós somos um sistema fechado. Bom, eu sempre brinco com as pessoas. Falei, tá aquecendo, nós vamos se fuder e tal. Já entendi. Fora ir ali me suicidar, o que é que eu posso fazer? Bom, então vamos lá. Tudo que você fizer que diminua o uso de combustível fóssil está valendo. Um lugar que você iria de carro, que você vai a pé uma vez, está valendo. Dia que você põe álcool e não gasolina, está valendo. Cada vez que você economizar energia, está valendo. Não interessa que é 2 quilowatts. Interessa que nós somos 7 bi, né? Então, está valendo, né? Cada vez
que você só comprar alguma coisa porque você precisa dela, realmente, está valendo. Porque para fazer esses componentes vai um monte de energia. Você quer saber quanto? Tem um monte de site que mostra, de água que mostra também. Para fazer um telefone, eu nem lembro quanto que de água vai, né? Mas tem, isso tudo tem dito. Outro dia a minha irmã pegou e falou assim, eu não sei não, esse negócio de separar a latinha. E eu falei, mas por quê? Eu falei, a gente tem que lavar a lata, quanto de água gasta? Eu falei, para lavar uma latinha, você não tem noção quanto vai de água para fazer uma latinha. Porque a gente não enxerga, né, gente? A gente pega a latinha pronta, né? Porque tem todo o beneficiamento do alumínio. Bom, eu vou falar de alguma coisa fácil de entender. Cerveja. Vamos falar de cerveja. Só para agradar. Para 1 litro de cerveja, gasta 8 litros de água. 1 lá dentro, 7 na limpeza. É isso. Ninguém está falando para vocês beberem pouca cerveja. Ninguém está falando isso, porque tudo tem limite na vida. Tudo tem limite na vida. Economizar em outras coisas. Economiza na água que bebe. Vai, na hora de molhar o jardim, tá valendo. E isso nos traz a uma coisa muito importante, que é prioridade. Você não precisa mudar a sua vida inteira, né? Inteira. Então eu vou começar a fazer ginástica, parar de fumar. Eu ia falar vou parar de fumar, vou começar a fazer exercício, enfim, vou nascer de novo. Nós não queremos que ninguém nasça de novo, porque a gente não dá conta de uma agenda desse tamanho. Então, é assim, o que eu aprendi a fazer na minha casa? Eu moro numa casa e moro sozinha, o que facilita muito a vida, né? Então, o que eu estou falando é só um depoimento, vocês vão fazendo as adaptações. Eu separo o lixo e eu tenho composto e eu tenho as minhocas, mas eu estou ficando com pena das minhocas presas. Então, eu estou começando a ter problema com as minhocas. Mas na minha casa, tudo que é reciclável é guardado. E agora que eles não estão coletando reciclável, em todas as cidades tem um cara que recolhe reciclável e depois ele vende, né? Que a gente chama de ferro velho, catador, mas tem sempre um pessoal muito organizado, porque isso é grana. Papelão é grana, latinha é grana, plástico é grana, mas plástico é mais difícil de reciclar, né? Bom, então, separa o lixo, toda a parte de verdura, composto, compra as minhocas. Então, para o aterro da minha cidade, eu devo mandar uns 1 quilo por dia. E olha. Papel higiênico, varrição, e ultimamente muito papel toalha, que são coisas biodegradáveis. Ajuda um monte, que a terra é um troço que emite para burro, né? Quanto menos matéria orgânica tiver lá, melhor. Muito melhor, né? Então, esse é um. Outras coisas que eu faço, porque eu não consigo fazer o certo. Então, eu faço o meia boca. Eu demoro para tomar banho. Aí, para economizar água, graças a Deus, eu adoro banho quente. Então, eu ponho chuveiro ali no morno, porque para a água ficar bem quente, tem que ser pouca água, né? Então, eu renunciei a um conforto para ter outro. Mas quando chove muito e tal, eu dou uma liberada que vocês não podem imaginar. Mas quando chega essa época assim, eu dou uma maneirada. Então, esse é um tipo de coisa. Eu passei a andar mais a pé, mas não foi por economia, não. Um dia eu resolvi que eu tinha que levar uma vida um pouco mais saudável e aí descobri o prazer que é ir a pé até um lugar. Atualmente, eu não vou nem até o portão, né? Porque velho tem que ficar confiante. Outra coisa que eu consigo fazer aqui em casa eu olho a origem dos produtos que eu compro, né? Agora, tem uma coisa é quando você é estudante, que você está com pouca grana e que você compra porque é mais barato. Então, eu dou prioridade para orgânico, eu dou prioridade para... Mas é uma coisa que eu posso. Às vezes, tem gente que ainda não dá. Mas reparar se a sua marca está
no fake news, isso dá para fazer, né? Isso. Fora ser boa a que se destina, você dá uma olhada, porque nós temos as questões ambientais e as questões que adquiriram o nome de socioambientais, porque não dá mais para separar muitas coisas, né? Nós temos muita pobreza no mundo, nós temos muita miséria no mundo, e temos um problema. Como o Brasil é muito injusto, o ser humano acostuma com tudo, né? Não sei se vocês repararam, né? O ser humano acostuma com tudo, está acostumando já com a pandemia, já vai ter festa junina virtual, né? Uma amiga minha, filha, vai casar, ela falou, você acha que em dezembro dá? Eu falei, até lá a gente já sabe como é que a gente vai fazer isso. Não sei como é que é, mas a gente já vai saber. A gente já inventou home happy hour, já estamos dando aula, já... A gente vai se adaptando com tudo. E parece que isso tem a ver com a evolução, né? A gente cria padrão para a gente poder sobreviver. E para nós brasileiros, essa desigualdade que existe aqui nos parece natural. O problema é que até as pessoas que são muito pobres ou miseráveis, aquilo também lhes parece natural, né? Então, tem toda uma coisa de valor, de economia, de respeito, que a gente tem que ir trabalhando, né? Então, para o planeta não aquecer, o que a gente precisa como cidadão, dia a dia? Diminuir o consumo de combustível. Comprar as coisas que a gente realmente precisa, né? Parar com esse desperdício. Quando for comprar alguma coisa, sempre que possível, ver se você está comprando de alguém que tem um mínimo de preocupação com o meio ambiente. Natura e Boticário, né? E você vê que agora a Avon também né? A Avon na parte social e tal, tá um cisco, né? Melhorou. Vai criando uma cultura. O IP, né? Aquele negócio de sabão, né? Não sei se é verdade aquilo, eu iria fuçar, né? Eu, na verdade, já dei uma fuçadinha. Não sei se ele é o único, mas ele tem algumas coisas assertivas, né? Então, papel, esses papéis, toalhas e tal, eu só compro se tiver empresa certificada, porque tem gente que não é, então eu não vou comprar, né? Então, tudo isso que a gente presta atenção é importante. Carne é uma delícia, para quem gosta de carne, né? O que a gente brinca é o seguinte, se a gente esperar a humanidade ser vegana, não vai dar tempo. Então... Eu tiro meu chapéu para os veganos, tiro meu chapéu para os vegetarianos, e eu confesso a minha incapacidade de ser, mas eu confesso que eu estou a um passo, né? Porque o que eu diminuí intencionalmente de carne vermelha, porque boi emite muito metano, e metano é um gás de efeito estufa, então se a gente diminuir um pouco, ajuda. E não tem jeito, por isso que eu falo, né? Mas sou só eu, mas um quilinho aqui, 30 pessoas é um boi, né? E essa coisa fica mais racional, né? Ninguém está falando, não, acabar com os bois, não vai mais ter churrasco. Vai acabar com o sistema, não é isso. Vai acabar, não é nada disso. Agora, saber que há várias maneiras de se produzir um boi. Existe a produção baixo carbono, né? E existe toda uma agricultura baixo carbono e existe toda uma agricultura convencional que a gente deveria buscar como sociedade. E isso vem no meu segundo ponto, a participação da sociedade, né? Esse negócio de ser contra algo do governo, só dando like, dislike, isso é lindo, isso é maravilhoso. Só não é suficiente, né? Eu adoro as redes sociais, contudo que às vezes eu tenho vontade de infartar, às vezes. Eu saí do Facebook, que eu ia ter um troço. Isso deu voz para todo mundo, isso é maravilhoso. E acho que a gente está passando um momento em que as pessoas estão aprendendo que para viver em sociedade, você precisa ter limites, filtros, né? Então, por exemplo, a gente não é obrigado a tolerar a intolerância, né? Então, a gente não é obrigado ao racismo. Isso não faz parte da diversidade.
da liberdade de expressão, né? Isso não faz parte. É por isso que a gente tem leis, né? Para a gente se entender como Estado. Como é que a gente se entende como Estado? A Constituição. Ali estão os contornos. Agora, ali dentro desse espectro democrático, cabe tudo. Então, dá uma visitadinha ali na página do Congresso, só para votar num tema. Outro dia eu falei para meus alunos da pós-graduação, eles falaram, mas adianta? Eu falo, você já tentou? Vai lá, vota, coloca uma mísera mensagem. Este projeto de lei é um absurdo, este projeto de lei é tal. Se você conseguir fazer isso de maneira... Os alunos da pós-graduação se posicionam frente, já começa a ficar melhor. A associação de bairros se colocou. O condomínio Alphaville se posicionou contra. É melhor do que um. E isso é um caminho que a gente vai ter que aprender. Ah, não, isso me dá muito trabalho. Tudo bem, se economizar gasolina, uma carnezinha, 1 litro de água por dia, tamo junto. Mas isso também acho que é um processo, né, Zezé? Assim como você falou da questão de a gente informar, ter informação, se nutrir de informação, que até é um pouco do que a gente tenta aí com o Instituto Grãos, nutrir aí as pessoas que participam das nossas redes sociais de informação de qualidade, para começar a mudar aí essa mentalidade que a gente fala que é mindset, né? Mudar a chavinha para começar a ter atitudes diferentes e aí de maneira local para atingir o global, e também essa questão que você falou, às vezes ter participação política no local também, né? Se posicionar até às vezes na própria reunião do seu condomínio para dizer, poxa, por que aqui não tem separação? Ou por que a gente não faz uma postura diferente? Então, às vezes também para agir o local, como você falou desde o começo, né? Ver o global, mas agir no local. Quando a gente fala da pandemia, ele é algo assim, né? Ela está atingindo globalmente, Educador. mas cada um, na verdade, tem seu impacto nela e faz completamente diferença. Ele é muito educador. A pandemia é muito educadora. Primeiro, como é que um chinês comendo a porra do morcego arrumou esse estrago. Isso. Porque somos 7 bilhões, porque o mundo está globalizado. Segundo, quem não acreditava no efeito, acreditava no efeito borboleta, agora tem que acreditar, né? Não tem como negar. Não tem como negar, se alguém negava isso. Aí, embora você veja governantes negando, o Trump, o Bolsonaro, tem uns 3 ou 4, né? Que é uma coisa assustadora, né? Assustadora. Mas um vírus que não agia em humanos, agiu, isso se espalhou da maneira que se espalhou, e pela primeira vez em muitos anos, nós não temos uma solução tecnológica, porque essa é um dos nossos problemas aqui. A gente age como se o mundo não tivesse limite, porque tem uma parte da sociedade que pensa que não tem limite porque a tecnologia resolve tudo. E tem uma turma que diz, olha, a tecnologia é super importante, mas a Terra tem limites, né? E são esses 2 modos de pensar. Eu não sei como alguém pode achar que o crescimento econômico pode ser infinito se a Terra é finita. Eu não consigo, matematicamente, eu não consigo. Não mas fecha a conta, né? Vários falam, né? Por isso que aí começa a economia ambiental, economia do meio ambiente. Você começa a colocar adjetivo para se contrapor, né? Então, o que a gente viu na pandemia? A solução passa por cada um de nós. E é só vocês olharem no Brasil. 50% está entendendo, às vezes não sabe fazer. Assim, está ficando em casa. Mas eu vejo que a maioria das pessoas fala assim, não, mas faz 8 dias que eu não saio. E eu preciso ir ali no mercado. Você precisa ir no mercado? Né? Essa é a pergunta. Qual é seu risco? Se é capaz de tomar todos os cuidados? Porque basta um, vai esculhambar tudo. Eu estou numa cidade pequena, com pouca gente, já tem 47 casos, que é o babilônico. Né? Agora está todo mundo aí de qualquer jeito. Então tem aqueles que não acreditam,
que são os famosos 25%, 20%, 25%. Tem 25% que realmente precisam trabalhar, estão na turma que vai trabalhar. Essa é uma estimativa minha, desses 25%. Construção civil, mercado, farmácia, médico, transporte, tarará, tarará, e esses 50% que estão ficando e que às vezes dão uma bola fora. Né? Então a gente podia estar muito melhor, como fez uma parte da Coreia, como fez uma parte, acho que de pedaço da Itália, né? Que o negócio ferveu na Itália, mas num pedaço não. Em que cada um percebeu que se ele ficasse sossegado no canto dele, e é a única solução que a gente tem nesse momento, porque a solução tecnológica, que é vacina, e eu espero que agora as pessoas comecem a acreditar em vacina novamente, porque a gente teve que passar por isso, né? Eu brinco que o mundo está como se fosse uma granja, sabe? Granja, fica aquele monte de galinha tudo grudado, aí você tem que, né, pôr água, pôr comida, pôr antibiótico. E tem uma turma achando que é galinha caipira, não precisa de vacina. Precisa, é granja. O cara comeu um morceguinho lá, não cozinhou direito a porra do morcego. E é isso aí. E atrás disso vem outras coisas, né? Já veio o H1N1, né? É que ela foi. Pô, sarampo voltar, gente. Pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E eu acho que essa aposta que você está falando que as pessoas, né, fazem na pandemia, eles fazem também na questão do meio ambiente, né, Zezé? Da questão tecnológica que vai resolver, e não percebe, assim como na pandemia, que nem você falou que está educativa, que o indivíduo, a ação individual dele é um impacto gigantesco, que é o que a gente volta na questão ambiental, né? De tipo, do plastiquinho, ou do meu litrinho, ou do seu quilinho de carne, ou do seu litrinho de água. Faz sim a diferença, né? Você não precisa, nem a gente estava falando, não é que você não precisa, eu acho que a gente tem que caminhar para uma sociedade cada vez mais, assim, com consumo mais consciente e tudo, mas isso é passo a passo, é uma questão inclusiva, pode ser gradual, para virar a chave e ter. E não pensar que uma pequena atitude que você está tendo não vai fazer a diferença, ela faz total a diferença, né? Ela contribui de maneira significativa para um todo, que está meio difuso, mas que é o coletivo, por exemplo, a sociedade, viver em sociedade, é algo que é coletivo, mas a ação individual impacta outras pessoas não ficarem doentes, por exemplo, agora, que é a questão, por exemplo, do aquecimento global. Você economiza água, você faz o quê? Você tem uma nascente ou um rio que ainda tenha outras pessoas se abasteçam com água ou tenham acesso a uma água potável e fazendo a sua parte para um coletivo também, né? Que às vezes você não está atingindo diretamente, mas indiretamente você atinge com a sua ação, né? E uma coisa assim... Pode falar. Eu acho que também foi legal isso que você falou da pandemia estar educando, né? Porque mostrou, ainda mais aqui no Brasil, que muita gente fez o isolamento de uma forma mais rigorosa, independente do que o governo vinha falando. Então, às vezes, as pessoas na área ambiental falam a mesma coisa. Ah, mas se o governo não tem fiscalização, ou se não tem taxa disso, ou se o governo não obriga as empresas a fazer aquilo, o que eu vou fazer? Não é problema meu. Ou então a gente fez várias pesquisas de mercado, né, e vieram várias respostas, e eu lembro que uma me marcou muito, que a pessoa falou assim, eu não separo meu lixo. E a pessoa falou assim, eu separo meu lixo, mas eu não estou nem aí se lá na frente eles estão levando para o aterro ou se ele realmente leva para a coleta seletiva. Porque a minha parte de separar eu já fiz na minha casa. Então, assim, a pessoa joga que o problema é o governo. E não, a pandemia mostrou isso. Quem quis fazer o isolamento e pôde fazer, não era necessário sair para trabalhar, fez na sua casa, fez o home office, independente do que veio de cima, das diretrizes que vieram de cima. E a questão ambiental é a mesma coisa. Então, se o Ricardo Salles está falando, passa a boiada, tá, mas a minha parte eu estou fazendo aqui. A gente tem que descer o cacete nele, não deixar passar a boiada, não. E uma coisa importante que eu queria dizer, onde a gente trocou umas ideias, eu falei assim, a gente tem os famosos indicadores, né? E tem aqueles indicadores intuitivos, aquilo que você vai prestando atenção para ver como está indo a sociedade, né? Então, você pega uma criancinha de 4 anos, você está com a torneira aberta, ela fala, vai acabar com a água do planeta.
Eles falam planeta logo de uma vez, né? Eu falo, mas que negócio esquisito. Bom, aqui, muitas vezes no Brasil, quando você vê uma área pública, um parque, uma praça, se você perguntar de quem é isso, ele fala, isso é da prefeitura, isso é do governo. Ou, isso não é de ninguém. Enquanto a gente não falar, ué, isso é nosso, é nosso. Isso a gente não fez ainda e a gente precisa partir para essa transformação. Segunda coisa, desde que eu comecei a trabalhar com as questões socioambientais, imagina uma engenheira florestal que vai trabalhar com as questões socioambientais, eu tive muito que aprender. Que quando a gente encontra problema, as pessoas gastam uma energia incrível para procurar o culpado, em vez de procurar a solução. Então, às vezes o pessoal fala assim, olha, tá faltando água aqui. Aí alguém fala assim, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu falei, porra, pelo amor de Deus, vamos lá ver o que está fazendo, vamos ver qual é a solução. Mas não está perguntando quem é o culpado, né? Aí eu tô com... olha, tá um barulho muito alto aqui. É você? Não, não sou eu, mas peraí que eu vou te ajudar, Fernando, bem-vindo. Então a gente fala mal da gente. A gente fala mal de brasileiro. E eu fico puta com isso, porque eu acho que a gente é o povo mais legal que tem. Quando a gente é filha da puta, a gente é filha da puta também. Não tem jeito. Mas quando a gente é legal, né? A música que a gente faz, não essas de cor, a música popular brasileira que a gente faz, né? A arte que a gente faz, né? A alegria do brasileiro, né? Às vezes eu fui num congresso internacional, lá, que esse puta gringo lá, todo sério, a gente se matando de dar risada. As culturas locais, nossas comidas, é tudo Nossa, o sotaque, tudo de uma riqueza, de uma diversidade. E a gente fala mal da gente o tempo todo. Brasileiro é assim mesmo, aqui no Brasil isso não vai, e eu não sou capaz de admitir isso. E outra coisa, a culpa é do governo. Governo o quê que a culpa é do governo? Pelo amor de Deus, não é culpa do governo. Tá certo que a gente não precisava estar com uns tão ruins assim, né? Mas o que eu estou dizendo é que eu nunca me conecto nem como causa do problema e, pior ainda, como parte da solução. É isso que a gente precisa mudar. Então, aquele terreno não é de ninguém, isso não é problema meu, esse governo é ruim, brasileiro é assim mesmo. E a gente precisa se reconectar, né, Zezé? A gente precisa fazer parte desse todo, né? Como você falou, a praça ser minha também, tudo ser meu também, né? Ser compartilhado. Tem 3 países, e só 3 capazes de liderar a questão do desenvolvimento sustentável. Austrália, Canadá e Brasil. O resto vem de rebote. A gente não consegue fazer isso. O Canadá, 10. A população do Canadá inteira é menor do que São Paulo, o estado de São Paulo. A Austrália, um dia eles falaram assim, nós temos água para viver bem X pessoas. Ninguém começou a proibir ninguém de ter filho. Isso é uma autorregulação entre eles, de consciência e tudo mais, né? Mas esses países são grandes, a China também é. Não dá para falar que é nem minimamente perto de sustentabilidade. Agora a gente, a agricultura que a gente tem, agricultura boa, né? É outra coisa. Agronegócio, ruralista, ambientalista, essas generalizações não servem para nada. O mercado acordou nervoso. Eu falo, gente, tadinho dele. Que cato é isso? É tudo uns nomes que aí não tem gente, aí fica parecendo entidade. Tudo tem gente. Gente é gente. Gente é gente como a gente. Então, frases genéricas e generalizadas que faz com que tudo vire entidade, este governo, os ruralistas, os ambientalistas, o mercado é para mim o favorito. O mercado acordou nervoso. Eu falo, agora deu. Né? Então, banqueiros. Eu falo, mas de que nós estamos falando? Porque se a gente não torna as coisas concretas, a gente não sabe nem por onde começar. Né? Então, se vocês olharem bem, não está tão difícil assim, né? Não, eu não sei se a gente começa fazendo uma lista ou assim, na verdade, eu já tentei algumas técnicas hoje em dia, eu já faço.
e cada vez você já deu umas dicas bem interessantes, Zezé, com relação à parte de se perguntar, principalmente na compra, isso é algo que é interessante. Acho que a pandemia também trouxe para a gente olhar mais dentro de casa o nosso consumo, se precisa sair ou não para fazer a compra, ou cozinhar dentro de casa e ver a nossa produção de resíduo. Acho que olhar para dentro, né? Isso é o mais E fácil para a de nossa tudo. casa, para o nosso lar, né? E aí, passo a passo, e desconstruindo alguns mitos que a gente tem na cabeça e cada vez se incluindo mais como parte do todo e fazendo a nossa parte, que é uma grande parte, né? Se torna uma grande parte, né? Faz diferença, porque quando você faz, você dá exemplo, né? E não é Sim, exemplo que você está fazendo para dar exemplo. Alguém olha, né? Quantas coisas você passou a fazer? Você fala, fui no lugar, fulano falou um negócio e eu nunca tinha me dado conta. Pô, você não sabe, pô, fui em tal lugar, você não sabe o que eu vi, né? E e assim vai. acaba se tornando uma onda, né? Um ciclo virtuoso, que eu acho, né? Você começa a perceber o outro fazendo, e aí você começa a se empolgar. E eu acho que é um pouco dessa ideia que a gente tinha aqui hoje, né? Como você começou assim, ninguém aqui é melhor que ninguém. Na verdade, a gente até compartilhou um pouco das experiências, das ideias, para ser mais inclusivo mesmo nessa caminhada, nessa transição ecológica que a gente fala, dessa mudança aí de pensamento, né? Para caminhar. A gente quer ser conhecida aí, o Instituto Grãos, como uma empresa aí de informação de qualidade nessa área ambiental, que também quer ajudar as pessoas nessa caminhada aí de reconexão, de pertencimento e de real engajamento aí para fazer a sua parte. Pequenininha que contribui com o todo, né? É isso. Eu não sei, Dani, se você tem mais alguma contribuição. Eu estou muito feliz com tudo que a Zezé disse e compartilhou aqui com a gente. Não sei também se você quer falar mais alguma coisa, Zezé. Nossa, gente, falei muito, muito, Imagina, porque dá a para gente estava ficar horas controlando o conversando horário. contigo. Né? Dá para ficar horas conversando contigo. Ah, mas para a gente que está conversando, o cara que vai estar lá Para assistindo, quem você está poder assistindo, falar, é dose. fica difícil. Mas a ideia era essa, era partilhar experiências, contribuir para fazer essa conexão do todo com o indivíduo, né? E dizer que existe uma jornada que ela pode ser feita, que tem pessoas nessa caminhada também, e que a gente está aqui também para ajudar, em certa medida, somos também parte desse todo também nas nossas Parte do batalhas problema. individuais. Isso! E nas nossas batalhas individuais para até mudar também atitudes que a gente tem, pequenas, seja trocar o combustível, andar de bicicleta, caminhar até o lugar, de alterar a nossa alimentação, separar nosso lixo, economizar na água, no banho, ou seja, ter atitudes, né, individuais que impactem o todo e fazer parte e se sentir parte desse todo, pertencendo a ele e contribuindo, né? Aí eu não sei se a Dani quer falar alguma coisa. Eu Eu gostaria acho muito que de assim, agradecer, já foi muito demais. eu acho que assim, se eu fosse resumir as coisas mais importantes assim que a José falou, ela falou tudo muito importante, trouxe o macro e mostrou quais são as atitudes iniciais aí dessa transição de cada um. Mas as palavras mais importantes é prioridade. Então, olha o que é prioridade, a minha dica, né? Olha o que é prioridade para você, o que é difícil para você. Então, quando a gente fala toda essa listinha de possíveis mudanças nos seus hábitos, o que é muito difícil? Então, começa pelo que é mais fácil. Então, e o que é muito prioritário. Então, mas às vezes o que é prioritário é difícil para mim. Então, faz o que é mais fácil, que pelo menos alguma coisa você faz. Só ficar falando, um dia eu vou fazer, ou só dando like, ou compartilhando, e não fazendo no dia a dia a atitude mesmo, também não adianta nada. E a assertividade, né? Então, começa pelo que é mais fácil e assertivo, que vai ser sempre melhor. Aquela ideia do Pareto serve para tudo, né? Então, os 20% que impactam os 80%, então combustível fóssil, Carne, resíduos, carne, resíduo. consumo. Então, olha o que é prioritário e mais fácil e vai. Faz Compostagem do alguma lixo, coisa. compostagem do lixo doméstico faz uma diferença incrível, porque nós É, somos muito.
O lixo Sim. doméstico, assim, que você consegue compostar, são 50% do lixo que você produz. E Pois hoje é. a gente fala, eu reciclo e já estou fazendo a minha parte, sendo que o que você recicla são só 30%, então você recicla a menor parte. Então você dá jeito para a menor parte. Então, mas é difícil, não consigo. Então diminui o consumo de carne. Então faz Não, alguma coisa. isso. Não é Escolhe e vai. isso. Exatamente, escolhe e vai. E Obrigada, é Zezé. isso. Tem mais alguma consideração, Zezé? Não, só agradecer vocês, desejar sorte, sucesso. É muito bom eu estar perto de aposentar e ver uma moçada assim, que para assumir o abacaxi que vem. Isso é muito gratificante. A gente Imagina. servou uns mestres. A gente segue os mestres. Muitíssimo, muitíssimo obrigada pela Dani, pela Zezé aí, agradeço a todos. Bom, espero que vocês continuem nos acompanhando nas redes sociais, no Instituto Grãos, com mais dicas, com esse conteúdo informativo, para a gente trilhar aí essa caminhada juntos e fazer o nosso impacto aí ser menor no meio ambiente, fazer a nossa parte, se incluir no todo. É isso aí, obrigada, até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigadão. Tchau.